Fala pessoal, tudo bem com vocês? O gol anulado do Inter contra o Fluminense revela o despreparo do nosso VAR e a CBF já estuda mudanças. Aquele gol do Maurício, em que o alemão tá na origem, estava impedido mesmo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Bom pessoal, o Inter venceu o Fluminense. Mas se não vencesse, meu Deus do céu, a reclamação ia ser grande. Porque quando estava 1-0, o Inter faz o segundo gol, através do Maurício, mas numa bola que sai do volante Gabriel até o alemão, o centroavante, que está exatamente na linha divisória do gramado, juntamente do Felipe Melo, o último ou penúltimo defensor do Fluminense, né? Contando o goleiro, ele era o penúltimo. E o alemão parte, né? E dá o passe para o Maurício fazer o gol. Ficar na cara a cara com o Fábio e fazer o gol. A arbitragem resolve, depois de muito tempo, 4 a 5 minutos, anular o gol. Só que, para espanto geral, pelo menos na imagem que nós estávamos vendo, o alemão partia do campo de defesa. Isso é básico na regra. Quando o jogador parte do próprio campo, ele está em condição legal, ele está habilitado. Quando ele recebe um passe e parte do campo de defesa, não precisa ter dois defensores, pelo menos, né, do outro lado, para que ele esteja legal, não precisa de assistente, não precisa de VAR, não precisa de coisa nenhuma. Só que tem um detalhe. E esse detalhe ele foi desconhecido ou ignorado, inclusive por um integrante na cabine do VAR, que eu não consegui identificar pela voz quem era. Mas quando o jogador está no seu campo de defesa, mas uma parte do seu corpo está no campo de ataque, ou seja, ele está inclinado e ainda assim com essa parte à frente do penúltimo defensor, ele ainda está impedido. Então mesmo que ele esteja com os pés no campo de defesa, se a cabeça dele, se o ombro, se o tronco dele está no campo de ataque à frente do Felipe Melo, o alemão estaria impedido. Só que nem isso a gente consegue ver pela imagem. E aí a gente entra naquela velha história que eu bato na tecla. O grande problema do VAR em casos de impedimento é que a imagem nos mostra uma coisa e a tecnologia marca outra. Temos que confiar na tecnologia? Sim, temos. O problema é quando a CBF já admitiu tantas vezes que a própria tecnologia também é falha. Ela também já falhou em alguns momentos. Então, será que a gente tem que confiar sempre, cegamente? Eu questiono isso. Outra coisa. Conversando com o árbitro, ele me disse o seguinte: a câmera utilizada nesse impedimento ela foi equivocada. Porque a câmera do impedimento ela fica mais próxima ou na linha da grande área. Sendo que você tem uma câmera central, que era exatamente onde estava o alemão e o Felipe Melo, que foi inclusive utilizada no primeiro lance, porque tem um primeiro momento que eles analisam, né? Que é justamente o toque do alemão para o Maurício. Ali eles já veem que o cara tá legal. Essa câmera foi usada nesse lance. Agora, no primeiro lance, que é justamente o mais duvidoso, eles usam uma câmera que a perspectiva é terrível, que é nesse ângulo aqui. E aí nos passa a impressão de que realmente o alemão tá legal. Pois bem, mas eles traçaram as linhas. E essas linhas elas são muito ajustadas, milimétricas, e há um grande problema no tal do frame. O que é o frame? O frame, uma imagem é composta por vários frames. E quando você não tem uma divisão correta, ou mais dividida, digamos assim, desse frame, quando o cara te pede um frame para trás, a bola já colou no pé dele. Quando ele te pede um frame para frente, a bola já saiu. Então você não consegue ter um frame exato do momento em que a bola sai do pé. E tem outro detalhe, né? Dependendo do frame que você utilizar, você habilita o jogador ou coloca ele em impedimento. Isso tem que mudar, gente. Vamos entender que isso precisa mudar. Qual o ganho tático? Qual o benefício que o alemão tem, isso eu ouvi de um árbitro inclusive, partindo do próprio campo de defesa, mesmo com uma inclinação, com o Felipe Melo na mesma linha que ele, qual o ganho tático que ele tem para esse gol ser anulado? É muita vontade para anular um gol, vamos combinar? Na Premier League, esse tipo de lance, ele é validado porque se respeita a decisão do campo, e a decisão do campo foi de validar o gol. Só que, obviamente, o VAR checa todos os gols, isso tá no protocolo. Só que como a linha fica sobreposta, gente, não dá para você anular um gol por conta disso. E aí o GE trouxe uma matéria hoje que a CBF estuda adotar esse modelo inglês, que é justamente quando as linhas estão sobrepostas, de você considerar a mesma linha. Mas, gente, isso é óbvio.
Só que a CBF ainda quer avaliar melhor a situação, quer ter uma autorização da IFAB, né, da International Board, que define as regras do futebol, falar com a FIFA, fazer um conselho técnico, aquela coisa toda, ou seja, só para ano que vem. É só um modelo embrionário, é só uma ideia ainda, mas ok, já me agrada, porque a gente vai ver até o final do ano mais lances desse nível, em que no milímetro, em que uma sobrancelha, em que um cílio, em que um fio de cabelo, se está na frente, o jogador acaba sendo impedido. E aí, eu só imagino o seguinte: imaginem uma final de Copa do Brasil, 0-0, e acontece esse lance. E você anula o gol de uma equipe por conta disso. É realmente ser anti-futebol. Algumas coisas precisam mudar. Eu entendo que o Wilson Luiz Seneme chegou em meio a uma competição, ele tem feito coisas que ainda não estavam sendo feitas, como dar mais estrutura aos árbitros, ter mais feedback com os árbitros, ter um mais controle da situação, fazer treinamentos, e isso realmente não muda da noite para o dia. Só que esses detalhezinhos, eles são tão básicos. Isso a gente já devia ter aprimorado. A gente já devia estar em outra fase. Agora, o cara do VAR em determinado momento dizer assim, não, mas se ele está inclinado não significa, né? Porque ele está com os pés dentro do campo dele, e aí ele é corrigido. Não. Se ele está inclinado, ele está impedido. E aí, a partir daí, eles resolvem traçar a linha. Então, assim, desconhecimento da regra, um preciosismo para tentar anular um gol desesperadamente. Infelizmente, a gente não está sabendo operar. É uma máquina, é uma tecnologia que já falhou, e ela é formada por humanos que precisam de maior treinamento para que a gente não tenha polêmicas e polêmicas no VAR, que veio teoricamente para dirimir essas dúvidas, e o que a gente tem é mais dúvidas a cada rodada que passa. Comenta aqui o que vocês acharam dessa história toda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!